Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem profunda da relação entre duas visões de mundo que, né, marcaram muitos últimos séculos, cristianismo e comunismo. A nossa base aqui é um e-book que detalha o que ele descreve como uma incompatibilidade, assim, fundamental entre as duas. O objetivo é explorar os pilares de cada sistema, como eles são apresentados nessa fonte, né? Como eles veem a realidade, o ser humano, a propriedade, o Estado, e entender por que são considerados tão antagônicos nesse material. Ok, vamos lá. De acordo com essa fonte, onde é que essas visões já começam a divergir, assim, logo de cara, nos fundamentos mesmo? Olha, começando pelo cristianismo, como o texto descreve, a base é teísta, né? Deus como criador e soberano de tudo. O Salmo 24.1 é citado: ao Senhor pertence a terra. E o ser humano, bom, criado à imagem de Deus, mas é visto como marcado pelo pecado. Romanos 3.23, né? Fala disso. E isso, segundo a fonte, molda a visão da propriedade privada. Ela é vista como um direito, sim, mas também uma responsabilidade dada por Deus, tipo uma mordomia, sabe? Isso estaria implícito em mandamentos como não furtarás. Ah, interessante essa ideia da mordomia. Exato. E o Estado também entra aí, visto como instituído por Deus, mas, atenção, com autoridade limitada, como está lá em Romanos 13. E entendi. Uma visão bem centrada em Deus, na responsabilidade individual perante Ele. Agora, fazendo o contraponto, como a fonte descreve a base do comunismo, especialmente aquele de raiz marxista-leninista? Pois é, aí que o contraste fica gritante, segundo a análise. O comunismo parte de um materialismo, assim, fundamental, e do ateísmo. A história é interpretada como sendo movida pela economia, pela luta de classes, né? A famosa burguesia versus proletariado, e a propriedade privada dos meios de produção, vista como a raiz da exploração. A defesa é pela abolição total dela. Abolição total? E a religião? A religião. Bom, aí vem a frase famosa de Marx, né? O ópio do povo. Algo que para ele aliena, impede a transformação social, que viria então pela revolução. Nossa, o contraste na base é realmente forte. Mas isso me leva a um ponto que sempre surge, né? A tal partilha de bens na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos. Tem gente que interpreta isso como um comunismo cristão. Como o e-book lida com essa passagem? É uma ótima pergunta. A análise no texto argumenta que essa leitura é um equívoco, principalmente por ignorar o contexto e a natureza daquela partilha. O texto pontua que era algo voluntário, nascia da generosidade, do amor fraterno, não era uma imposição legal, nem abolição da propriedade em si. Voluntário? Exato. O caso de Ananias, em Atos 5, é usado como exemplo. Pedro repreende ele pela mentira sobre o valor doado, e não por ter guardado uma parte, sabe? Isso confirma que a propriedade era dele para dispor como quisesse. Faz sentido a distinção. Sim, e a fonte também cita estudiosos que veem aquilo como algo mais descritivo daquela comunidade específica, lá em Jerusalém, e não uma regra obrigatória para todo mundo o tempo todo. Entendi. A chave, então, para essa fonte é a diferença entre voluntariedade pela fé e uma abolição sistêmica imposta. Ok. E quanto a Jesus? Volta e meia tentam associar ele a ideais revolucionários, socialistas. O que a fonte diz? A fonte argumenta que isso acaba distorcendo a missão central de Jesus. O foco dele, como a gente vê nos evangelhos, era acima de tudo espiritual. Ele mesmo diz, né? O meu reino não é deste mundo. A pregação era sobre transformação interior, arrependimento, amor a Deus, amor ao próximo. Não era sobre luta de classes ou derrubar o poder na marra. Ele não pregava uma revolução política, então. Não nesses termos. Ele respeitava a autoridade civil, lembra do dai a César o que é de César, e reconhecia a propriedade, embora, claro, condenasse a ganância, o apego ao dinheiro. A caridade que ele ensinou era sempre um ato voluntário do coração e, fundamentalmente, né, a autoafirmação dele como filho de Deus é o oposto direto do ateísmo materialista que, segundo o e-book, fundamenta o comunismo. Então, para essa análise, a ênfase espiritual e individual de Jesus o coloca num lugar bem diferente de uma ideologia focada na revolução material e na luta de classes. Juntando tudo isso,
Quais seriam os pontos, assim, absolutamente irreconciliáveis entre as duas visões, segundo o e-book? Olha, as divergências apontadas são bem profundas e estruturais mesmo. Primeiro, teísmo versus ateísmo materialista. Visão de Deus, né? Segundo, a causa dos problemas humanos. É o pecado inerente, como no cristianismo, ou é a estrutura econômica exploradora, como no comunismo? São diagnósticos totalmente diferentes. Exatamente. Terceiro, a propriedade privada. É um direito ou mordomia divina, ou é algo a ser abolido? Quarto, o papel do Estado. Limitado por Deus ou uma ferramenta de classe, potencialmente totalitário? E quinto, os meios de mudança. É a conversão, o amor, a persuasão, ou é a luta de classes e a revolução? A fonte argumenta que são antagonismos que, permeiam tudo. Resumindo, então, a análise que a gente explorou aqui conclui que cristianismo e comunismo, como sistemas de pensamento descritos na fonte, partem de bases filosóficas, antropológicas, teológicas radicalmente opostas. Isso tornaria uma conciliação genuína, nesses termos, praticamente impossível. As visões sobre a realidade, a natureza humana, a propriedade, o caminho para a justiça são muito diferentes. Exato. A incompatibilidade que o e-book destaca não é vista como algo superficial, sabe? Mas como algo que está lá na raiz de cada visão de mundo, nos objetivos finais e nos métodos que propõe. Tentar harmonizar, segundo essa análise, exigiria ignorar esses antagonismos centrais. E fica aqui uma reflexão final para a gente. Considerando essa análise que foca tanto nos fundamentos ideológicos, materialismo, ateísmo, as visões sobre revolução versus transformação individual, como será que essas premissas poderiam nos ajudar a avaliar outras propostas políticas ou movimentos sociais atuais? Mesmo aqueles que, talvez, não se digam comunistas, mas que podem compartilhar algumas dessas bases em suas abordagens para resolver problemas sociais. Fica aí a questão.